Alô, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês. E falando sobre a Copa América, o Brasil empatou contra a Colômbia em 1-1 e que tivemos aí no jogo, né, em que o Brasil conseguiu apenas empatar, gol do Rafinha de falta do primeiro tempo e Monhós marcando gol ainda na primeira etapa, né, e o Vini Júnior não vai jogar contra o Uruguai pelo cartão amarelo, então nós vamos estar comentando sobre esse jogo, né, o Brasil teve um jogo de pouca inspiração, né, de um pouca inspiração dentro do contexto aí da seleção brasileira, que nós vamos falar muito sobre isso e que nós vamos estar discutindo sobre o assunto. Mas antes disso, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva no canal do YouTube, compartilhando os nossos vídeos, também deixando aquele like que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do nosso Conversa de Torcedor. E não esquecendo, em terças e quintas-feiras, a partir das 18 horas, e também acompanhando também aos sábados, com o nosso programa ao vivo, a partir das 11 da manhã, pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelas redes sociais do nosso Conversa de Torcedor, também no YouTube, também radioNSC.com, pela Rádio Nest, também pela Rádio NSC 98.7 FM, acompanhando de tudo que está acontecendo no futebol, na Copa América, na Eurocopa, e muito mais para você. Muito obrigado pelo carinho e pela sua companhia. Vamos falar aqui sobre a seleção brasileira, de um jogo de pouca inspiração da seleção brasileira no estádio Lewis Stadium, lá em Santa Marta, lá na Califórnia, certo? O gol do Rafinha no primeiro tempo, o Munhoz empatou o jogo. E acontece o seguinte, minha gente, o time do Brasil, tendo aí a seleção comandada pelo técnico Dorival Júnior, não conseguiu colocar a bola para rodar, para conseguir, principalmente no meio de campo, inclusive na seleção brasileira, principalmente meio de campo, que foi muito questionado, inclusive, né? Muito questionado, diga-se de passagem, pela situação da seleção brasileira. E a seleção colombiana, na maior parte do tempo, controlou as ações da partida, controlando as ações do jogo, a seleção colombiana. Certo que tem aí o James Rodrigues, o John Arias, tem assim, jogadores que são de alta categoria, inclusive, de alta categoria nessa situação aí, né? Que são figurinhas carimbadas aí na seleção colombiana. Então, certamente, meus amigos, a seleção colombiana, melhor dizendo, teve mais finalizações, 13-7, e terminou a partida com os gritos de olé da torcida colombiana no estádio. Então, por essas circunstâncias, até depois de um jogo contra o Paraguai, que obteve uma evolução, uma evolução, né, que podemos dizer, uma evolução, inclusive, mas a seleção brasileira teve a situação dos erros do Dorival Júnior de colocar aí o Bruno Guimarães sendo o primeiro volante e o João Gomes para ser o segundo volante, para tentar distribuir as jogadas. Gente, cai para nós, né? O João Gomes é o primeiro volante para tentar fazer combate, para tentar combater os adversários, e o Bruno Guimarães fazendo as jogadas na frente como segundo volante. Certo? Isso daí tem que ser consertado. E ainda em contestação muito grande. E aí, pela situação também, que a seleção brasileira não ficou contente com a atuação da arbitragem do senhor Jesus Valenzuela, inclusive também do VAR, inclusive, né? O senhor Mauro Vigriano da Argentina, né? E alvos de reclamação da seleção brasileira, inclusive lances alvos de reclamação da seleção, mas o principal deles foi aos 42 minutos da primeira etapa, 42 minutos do primeiro tempo, quando o Vini Júnior, né? Na primeira etapa, o Vini Júnior caiu na área após a dividida com o Munhoz e pediu um pênalti, e o árbitro mandou seguir. Mas para mim foi pênalti. Pênalti para a seleção brasileira muito bem clara na situação. Então o Brasil teve aí o pênalti não marcado, mas o Brasil teve um dia de pouca inspiração, né? Diga-se passagem por isso. Então, no outro lado da situação, a seleção colombiana
né? A seleção colombiana aumentou a sequência de invencibilidade, aumentando essa sequência positiva, sequência de invencibilidade, né? Que tem aí, que vem obtendo aí desde 2022, em fevereiro de 2022, desde naquela época, obtendo essa invencibilidade de 26 jogos, 26 jogos de invencibilidade desde fevereiro de 2022, que perdeu contra a seleção da Argentina pelo placar de 3-0, né? Para a gente situar aí 3-0 para a Argentina contra a Colômbia. A última derrota da seleção colombiana foi em fevereiro de 2022, 20 vitórias e 6 empates. Certo? 20 vitórias e 6 empates, incluindo nesse jogo de terça-feira agora. Nesse jogo de terça-feira agora para vocês. Então, certamente aí, o Brasil, principalmente aí, né, a seleção fez um jogo sem inspiração, não consegue o resultado necessário, lógico, né? Vai pegar o Uruguai nas quartas de finais da Copa América. Também no outro jogo temos aí a seleção da Colômbia enfrenta o Panamá às 7 da noite. Então temos aí o Brasil marcando aos 11 com o gol do Rafinha e o Munhoz aos 47 minutos, né? Do primeiro tempo. Inclusive, a seleção brasileira tendo muitos questionamentos sobre atuações do time da seleção brasileira do técnico Dorival Júnior, que de uma maneira que possa entender. Então isso é uma coisa importante por isso. Então, certamente, meus amigos, certamente que nós para entender sobre isso, que a gente possa falar sobre isso aí, que a gente pode falar aqui, certamente que nós vamos estar falando aqui, né? Certamente nós vamos falar sobre isso. Então, esse é o detalhe muito importante, meus amigos, detalhe muito importantíssimo para a gente falar aí sobre o assunto importante da seleção brasileira, né? Que desses gritos de olé que aconteceu aí na última terça-feira agora, da torcida colombiana, não bota bem de ninguém a seleção brasileira. Precisa ter uma liderança mais rígida, né? Para tentar, assim, buscar esse respeito do futebol brasileiro, ao futebol brasileiro, né? Uma coisa muito importante, mas ninguém faz isso e aí acabando tendo aí essa falta de liderança. Falta muita coisa, né? Que tendo aí a falta de liderança, né? Mais ponderada por isso, né? Ponderamentos a mais aí da seleção brasileira. Diga-se passagem, a situação da seleção brasileira não é das melhores por conta disso. Vai encarar contra o Uruguai, repetindo para vocês, de uma seleção que, para mim, principalmente a seleção uruguaia, que é uma das melhores seleções nesta Copa América. Para mim, é a melhor. Mais do que a Argentina. Pela situação de organização, pelo entrosamento ainda maior, né? Pelo entrosamento da seleção uruguaia, pelo técnico argentino Marcelo Bielsa, né? Que temos aí a seleção da seleção uruguaia, treinada pelo El Loco Bielsa, né? Que como é chamado, El Loco Bielsa, né? Para a gente falar aqui sobre o Marcelo Bielsa, que é um treinador que passou pela seleção da Argentina, pelos clubes, né? Enfim, e o treinador argentino que está aí na seleção do Uruguai com essa grande experiência, a vasta experiência para comandar a seleção uruguaia, né? O El Loco Bielsa, né? Nessa situação da seleção do Uruguai. Então temos aí também da seleção chilena e tudo mais. Então, meus amigos, principalmente aí para a gente definir isso aí, principalmente tem que definir isso aí, porque para a seleção brasileira falta de organização. É isso que nós precisamos aí dentro assim, a partir agora de 2026, temos a Copa do Mundo, eliminatórias, que nós vamos estar acompanhando essas situações e o que pode acontecer aí sobre o Dorival Júnior. Então, vamos ver o que vai acontecer nesse tempo todo aí para a gente falar e discutir sobre o assunto. Beleza, pessoal? Então vamos acompanhar sobre isso para a gente discutir sobre o assunto que nós vamos estar falando sobre a seleção brasileira. Hoje temos aí, nesse sábado, melhor dizendo aí, a partir das 10, Brasil e Uruguai, né? Valendo vaga na semifinal
da Copa América que nós vamos estar acompanhando aqui para vocês, certo? Muito obrigado a todos vocês pela companhia de sempre, em mais um pós-jogo, pelo carinho, pela sua companhia de sempre. Gente, se inscreva, compartilhe nossos vídeos, deixando seu joinha, deixando aquele like, que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, fortalecendo nosso trabalho, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela companhia e também seguindo e também curtindo das nossas redes sociais do Conversas Torcedor no Facebook e também no Instagram. E não esquecendo que temos aí o Conversa de Torcedor Notícias, terças e quintas às 18 horas e também o nosso programa ao vivo a partir das 11 da manhã de todo sábado pela rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelas redes sociais, no YouTube, Rádio NCC 98.7 FM, Rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, também pelo site radioncc.com, pela Radiosnet, acompanhando toda a programação e também informações, e também sabendo de tudo do futebol, do esporte e por aí vai, para você que está acompanhando na Eurocopa, Copa América e tudo mais para vocês. Tá bom, pessoal? E também do futebol do Rio, que é a nossa prioridade total também. Muito obrigado pela companhia de sempre e até o próximo pós-jogo com vocês aqui no Conversa de Torcedor. Um grande abraço e valeu, galera!